igual Maria, que enfrentou todas as dificuldades desde a anunciação na trajetória do Mestre, sabendo se colocar como aquela que daria o amparo a Jesus para a tarefa gloriosa que ele recebeu da mão do Pai Celestial, para poder nos amparar também. Maria é a representação. Somente Maria que pode compreender todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, todas as nossas ansiedades. Às vezes é o presidente da casa que deixa. Ninguém dele. O que aconteceu? Não sei. É coisa de espírito. O Chico fala pra gente que o telefone toca de lá pra cá, né, Vicente? Então, é um amigo espiritual querendo se comunicar conosco. Nós somos médiuns, né? Então podemos receber as ligações. Mas é nessa alegria que o Evangelho deve ser encarado. Foi defeito de querer limão. Foi, né? O problema estava entre a mão e o dedo, né? O Evangelho de Jesus, ele veio com boa nova. Boa nova é uma notícia alvissareira, uma notícia alegre. Porque o Evangelho não é para ser traduzido por dor, por sofrimento. O único que sofreu em trazer a boa nova foi justamente aquele que o trouxe, que é o Mestre Senhor de todos nós. Mas em momento nenhum ele nos olhou com aquele olhar de acusação, de questionamento sobre as nossas atitudes, dizendo, inclusive para nós, tem de bom ânimo. Crede em Deus, crede também em mim. Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo e vós também vencerão. A nossa dificuldade é que a gente quer vencer no mundo e não vencer o mundo. Vencer o mundo é vivermos na matéria, mas com o objetivo do nosso retorno ao plano espiritual. Porque nenhum de nós que aqui estamos, nós somos daqui. Paulo fala nas cartas aos Hebreus que nós somos estrangeiros nessa terra. Ou seja, nós, como espíritos encarnados, nós temos prazo de validade aqui na matéria. Então, logo chegue o momento adequado, estabelecido pelo Pai Celestial, nós encerraremos a nossa jornada aqui e, se for também por excesso da misericórdia, aqui retornaremos. Porque Jesus, quando ele nos lembra dos 10 mandamentos de Moisés, o 5º mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é o único mandamento que nos oferece uma recompensa imediata. Todos os outros mandamentos, amarás a Deus sobre todas as coisas, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu coração, não cobiçarás a coisa do próximo, nem o seu boi, nem a sua ovelha, nada. Não instituirás estátuas, nem sobre o que está acima dos céus, nem abaixo da terra. Todos eles são condicionamentos de atitudes que nós devemos tomar. Mas honrai a vosso pai e vossa mãe não, para que tenhais longos dias na terra que o Senhor Deus, vos dará. Se nós não honrarmos a pai e mãe, não teremos portas abertas para a reencarnação. Porque ter longos dias na terra que o Senhor Deus nos dará é a oportunidade da reencarnação até o nosso processo de depuração. Por isso que está escrito honrar e não amar, porque o amor, ainda na nossa faixa de entendimento, é um amor condicionado. Eu amo o Décio se o Décio me amar. Agora, a honrar não. Honrar é um sentimento que extrapola até a razão daquele que o analisa. Porque a honra é um conceito de atitudes que supera até a nossa vontade. E para que nós tenhamos longos dias na terra que o Senhor nos dará, é necessário honrar pai e mãe. Porque nós lembramos no livro Missionários da Luz, quando o mentor Alexandre vai falar sobre a reencarnação de Segismundo, que era um trabalhador que durante 40 anos trabalhou nas regiões profundas do umbral, amparando espíritos no processo inicial de recuperação, de arrependimento. E Segismundo chega para Alexandre e fala, é necessário que eu volte ao corpo, que eu reencarne,
tamanhas são as dívidas e os compromissos que eu assumi. Alexandre faz uma pergunta para ele que, depois que eu li essa pergunta, eu sempre rememoro na minha tela mental. Alexandre fala assim: que amigos cultivaste na terra que poderão abrir-te as portas do coração para uma nova existência? Quem que nós estamos cativando na nossa vida material atual que possibilitará no futuro nós voltarmos pela porta da reencarnação para continuarmos a nossa trajetória? Porque o Senhor Jesus nos fala: angariai amigos, até com os tesouros da iniquidade. Então a amizade, o sentimento de amor que nós devemos estabelecer um com o outro, e mais ainda a honrar pai e mãe, é para que estabeleçamos uma possibilidade de retorno. Porque ainda no plano físico que nós habitamos, só há uma forma do espírito reencarnar: através da união entre um homem e uma mulher, com a inseminação, né, do espermatozoide inseminando o óvulo, para que haja um processo gestacional. Então é necessário eu estabelecer uma conduta na minha existência a fim de angariar a amizade e honrar meu pai e minha mãe, porque eu sei que eu vou precisar voltar. E se for da misericórdia de Jesus, que seja aqui na terra, já vai ser um prêmio, Mas mesmo que não seja aqui na terra, seja em outra casa, né, na morada do Pai, eu ainda assim vou necessitar de uma experiência num processo reencarnatório muito semelhante, devido também à minha pouca evolução moral. Meu progresso moral está incipiente ainda, e assim seja. Então, esse processo de nós avaliarmos as nossas condutas baseadas nos 10 mandamentos da lei divina, elas não estão estabelecidas apenas para uma época, lá na época de Moisés, há cerca de 3.800 anos atrás, que agora não se aplica, não. O senhor Allan Kardec, na parte terceira do Livro dos Espíritos, ele coloca como o título da parte terceira das leis morais. O primeiro capítulo é lei natural ou lei divina. A humanidade conhece uma parcela ínfima da lei divina, que são os 10 mandamentos. Agora, a lei natural, nós não temos grandes conhecimentos sobre a lei natural. Nós sabemos que se largar o papel, assim ele vai cair, ou a mesa ou ao chão. Sabemos que isso se representa a lei de gravidade. Mas alguém está vendo a lei de gravidade agir sobre o papel a ponto de ele cair sobre a mesa ou sobre o chão? Não, a gente não tem conhecimento nem domínio sobre as leis da natureza. É por isso que a humanidade classifica as atitudes do Divino Mestre como sendo sobrenatural ou milagrosa, pelo desconhecimento das leis. Mas Jesus fala para nós: faço para testemunhar o poder do Pai que está no céu, o advento da ressurreição de Lázaro. Mas amanhã vós e vossos filhos farão isso e muito mais ainda. Que é o conhecimento das possibilidades da lei, da matéria, das leis da natureza, de alguma forma. Tanto que temos um avião, do celular com Wi-Fi, né? Chega na casa de alguém, a gente dá boa noite com a senha. Né? Se não der a senha do Wi-Fi, a visita demora 5 minutos. Né, Toninho? É isso aí. Mas às vezes você dá boa noite em silêncio. Dá boa noite mental. Para não perturbar. Não, mas aí você nunca vai perturbar, Antônio. Você sempre traz alegria para o coração da gente. Eu fico satisfeito em saber. Pois é, parece um preto velho, mas não é. Pois é, já é longo conhecido nosso, né, gente? Então, cada um de nós temos as palavras do Evangelho como sendo palavras de vida eterna, que é o tema da nossa conversa de hoje. Não tem como você especificar que esse apontamento de Jesus tem uma transcendência. Não dá. Conversávamos antes da reunião que Emmanuel fala que Jesus, desde o seu nascimento, as suas expressões são palavras de vida eterna. Tem um fato que talvez vocês vão se recordar, que depois do nascimento do menino, segundo a lei de Moisés,
Aos 30 dias, o menino deveria ser levado ao templo para a apresentação ao sacerdote. Qual era a finalidade dessa apresentação? Primeiro, para verificar se a criança tinha algum defeito físico. O sacerdote botava a criança nua em cima de uma bancada e batia palma. Se a criança se assustasse, não era surda. Dava um pequeno beliscão na criança. Se chorasse, não era muda. Beleza. Menos 2 defeitos. Olhando o aspecto físico mesmo, de mobilidade de perna e braço, não tem nenhuma deficiência física. Não tendo nenhuma deficiência física, a criança recebia um nome naquele momento. Era a tradição perguntar ao pai qual o nome da criança. E a partir daquele momento, ele configurava no livro da vida, que os filhos de Abraão tinham que configurar no livro da vida. É por isso que a gente tem, durante o Evangelho, alguns irmãos que não têm nome próprio. Bartimeu, aquele que foi liberto da cegueira por Jesus. Bar é o prefixo de filho de. Então ele era filho de Timeu. Barrabás era Bar, filho de Rabás. Então, por isso tem essa simbologia no Evangelho. Por quê? Porque além do aspecto de defeito físico, a conduta, o desvio de conduta moral também fazia com que o homem saísse do livro da vida do povo hebreu. Então, quando o menino Jesus é levado para que essa simbologia, essa tradição se confirmasse, nós temos a figura de Simeão, que estava à porta do templo, aguardando um sinal de que o Salvador chegaria, aquele que viria renovar as esperanças do povo hebreu em relação ao seu entendimento de Deus. E quando Simeão vê um casal subindo as escadas com um menino, Simeão teve o ímpeto de chegar perto do casal e pediu à mulher para ele segurar a criança. E ao ter a criança no seu colo, está escrito no Evangelho de Mateus, ele diz: Senhor, podeis dispensar o vosso servo, pois já viu a salvação do mundo. Quando ele falou isso, ele estava se referindo a Jesus, porque Yeshua, em aramaico, é o Salvador. Então ele sabia que aquela criança vinha com a tarefa de transformar o mundo como estava nas Escrituras. E aí, Humberto de Campos, no livro Contos e Prólogos, traz um diálogo entre Simeão e a criança, aquele diálogo mudo. Porque Simeão já é um idoso, a criança com um mês de nascida, e Simeão pergunta: onde irás, Senhor, construir o teu reino, se nasceste de casais tão simples? E segundo o pai relata, é carpinteiro. Como conseguir construir um exército para restaurar a Israel a sua supremacia? Por que não nasceste num castelo de César, aonde poderia ter soldados a teu comando, aonde a boa nova seria levada à força, se necessário, para os corações da humanidade? Onde irás erigir o teu reino? E conta Humberto de Campos que os anjos que assistiam o menino Jesus faz com que a criança tire do invólucro, dos panos que a apertava a mãozinha e acariciou o coração de Simeão, a dizer-nos que desde aquele momento as palavras de vida eterna seriam calcadas, colocadas, afirmadas nos nossos corações. Não há como nós estabelecermos uma relação com Jesus buscando as conquistas materiais, buscando as satisfações físicas. Jesus veio nos trazer as palavras que servirão de vida eterna, porque vida é uma só. Nós não temos várias vidas, nós temos várias existências. A vida é uma só. E a vida, Jesus fala para a gente que ele veio nos trazer e trazer vida em abundância. Então as palavras do Mestre são palavras que se
nós nos habituássemos a nos alimentar com as coisas do Espírito, nós estaríamos saciados na nossa vontade de ter fé, de ter esperança e de ter confiança. Todas as vezes que nos afastamos do Evangelho de Jesus, a fome graça em nosso coração, porque perdemos a confiança em nós mesmos e naqueles que estão ao nosso redor. A finalidade do Mestre é nos trazer a tua palavra, tua palavra de vida eterna, porque como ele diz para a samaritana no poço, ele diz que eu tenho a água que vos descenderá pela eternidade, não terás mais sede se beberes da minha água. Então Jesus não veio trazer uma proposta para uma época, para uma geração ou para alguns homens privilegiados por tomar conhecimento do seu Evangelho. A missão do Mestre é para todo o planeta. E é nessa visão de que Jesus veio trazer as suas palavras para que nós nos sintamos confortados, encorajados e com disposição de buscar a nossa transformação. Mas não é a transformação física, material. Não que estejamos errados de valorizar as nossas conquistas materiais, não estamos. É um direito nosso. Mas nós não podemos trilhar a nossa existência apenas com esse objetivo. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Somos o oposto. Somos um espírito numa experiência temporária na matéria. E temporária. Porque quando a gente fala que uma pessoa, por exemplo, semana passada eu tive a alegria de conhecer uma senhora que tinha completado 107 anos. Está pertinho de você, Vicente. 107 anos. E ela falou assim, meu filho, eu tive 2 festas, que ela faz aniversário dia 20 de dezembro. Então, dia 20 de dezembro teve o bolinho, depois veio o Natal, ela falou, fizeram 2 festas para o meu aniversário. Viu como é que eu estou importante? 107 anos não é nada em relação à eternidade. Porque as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Nós não temos ainda parâmetro como analisar ou como perceber o que significa isso na nossa vida de espírito. E a gente analisa só com a vida material. Nós temos uma dificuldade de compreensão de que achamos que as palavras de Jesus é para o dia de hoje, quinta-feira. E não é. As palavras de Jesus é para ficarem gravadas na nossa alma, no nosso arcabouço espiritual, que vai passar o céu e a terra, e as palavras do Mestre não passarão. Então não tem uma expressão específica dentro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo que se estabeleça, que se coloque na condição de isso é a palavra de vida eterna, porque não tem. Não tem. Não julgues para não ser julgado. A mesma medida que usares para medir o teu semelhante, você também será medido. Ou então nós ainda vamos acreditar que exista, ao desencarnarmos, ao deixar esse corpo aqui, um tribunal na espiritualidade nos aguardando. A exemplo que tem um filme do Suassuna, que tem um Chicó, como é o nome do filme? Alto da Compadecida. Obrigado. Alto da Compadecida, que teria lá o tribunal Nosso Senhor Jesus Cristo, de um lado o caramunhão, coisa ruim, né? Que é o promotor, e do outro lado Nossa Senhora. Não tem. Quem teve a oportunidade de ler o livro, assistir o filme A Cabana, traz uma realidade que é a realidade espiritual. Quando chegarmos no plano espiritual, realmente teremos um julgamento. E sabe quem vai ser o advogado de defesa? Nós. E o de acusação? Nós também. E o juiz? Nós. Porque o Senhor Deus nos deu o atributo da consciência. O que é a consciência? É a individualidade e a certeza de eu saber que eu existo, que eu sou eu. Essa consciência, ela é, como diz os benfeitores a Kardec, o vigilante inquestionável e incorruptível que Deus nos oferece. É essa consciência que, quando nós nos vemos destituídos do corpo físico, e muitas das vezes no corpo físico ainda nós já temos aquela percepção dos erros cometidos,
não é? E quando o esforço é muito grande, a gente começa a querer recuperar o tempo, deixando de agir, como nos fala Paulo de Tarso, deixando de ser o homem velho, para permitir que o homem novo surja na nossa trajetória. Então, se nós fôssemos analisar frase por frase, a palestra é uma por mês, acho que até o fim do ano dá não, né? Não tem como você simbolizar uma única frase como sendo palavra de vida eterna. O momento em que surge essa expressão no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, anotado por João no capítulo 6, vai do versículo 57 até o versículo 69, tem essa expressão. Após o advento do Sermão do Monte, aonde Jesus multiplicou pães e peixes para toda a sociedade que ali estavam assistindo, e diz o evangelista que cerca de 5.000 homens assistiam às palavras do Mestre. Nós sabemos que na época não se contava a mulher como parte figurante de um grupo social, não é? Se a gente for contar aqui, quem você acha que tem mais? Tem mais homem ou mais mulher aqui dentro? Então, se aqui hoje, com a consciência que a gente tem mais mulher, imagina na época de Jesus, se tinha 5.000 homens, na minha conta tinha umas 15.000 mulheres. Claro, porque mulher tem uma sensibilidade que nós, homens, ainda estamos ainda engateando nessa possibilidade, e como diz Dona Laura, né, no capítulo 20 do Nosso Lar, ela fala que nós ainda precisamos desenvolver o sentimento de feminilidade. Hoje em dia, muitas vezes, trocamos esse sentimento, o homem com um sentimento de feminilidade e a mulher com um sentimento de masculinidade. Não é ser homem ou mulher. Dona Laura fala que é de sentimento, de percepção. Mas então, se tínhamos 5.000 homens assistindo a prédica de Jesus, a gente teve também uma boa turma lá de irmãs lá, que graças a Deus, porque ai do mundo se a mulher deixasse a gente fazer tudo sozinho, que isso aí ia dar coisa errada. Então a mulher tem essa proposta de renovação de ideias e sentimentos. A mulher tem, o homem é mais fixado nos seus valores. Meu pai falava muito isso quando na matéria, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. E eu bem longe dele falava, vai para um bravo assim. Bem longe porque papai era bravo, né, Vicente? Não dava para falar essas coisas perto dele não, né, Naninha? Então, se nós não mudarmos a nossa conduta enquanto estamos aqui na matéria, não esperem milagres quando deixarmos o corpo físico. E João relata para a gente que após o advento da multiplicação dos pães, Jesus ainda continuou ensinando, e ele falou assim, para o povo, né? E os discípulos mais perto ouvindo, assim como o Pai que vive, me enviou e eu vivo pelo Pai. Também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o pão que os vossos pais comeram e pereceram, desencarnaram. Quem come este pão viverá eternamente. Assim falou ele, ensinando a muitos. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram, essa palavra é dura. Quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes disse, isto vos escandaliza? Ou seja, que ele dando o seu corpo e o seu sangue para ser comido e bebido. Vos escandaliza? Quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes, então disse Jesus aos 12, não quereis também vós partir? E embora, como os outros foram, Simão Pedro disse, Senhor, a quem iremos? Tens palavra de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que Tu és o Senhor, o Santo de Deus. Para que nós possamos entender, aceitar e acreditar que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna, eu tenho que começar a intronizar isso no meu coração. Porque Jesus fala que o homem prudente é aquele que ouve as suas palavras e as cumpre, e constrói a sua casa sobre a rocha. Vêm as tempestades, as chuvas, o vento,
e a casa construída sobre base sólida suporta. Agora, o homem imprudente é aquele que ouve as minhas palavras e não as segue. Constrói a sua casa sobre areia. Diante da primeira tempestade, a casa sossobra, a casa cai. E o que Jesus está falando? Construir a casa sobre a rocha, que é a prudência de seguir as orientações do mestre, mesmo que você enfrente as maiores dificuldades físicas na tua existência, você tem o refrigério da fé, a confiança que o mestre nos afirma que Deus é bom, e somente Ele é bom. Porque quando o discípulo falou para Jesus, bom mestre, Jesus fala, mestre eu sou, disseste o bem, agora bom só o Pai que está no céu. Então, quando nós entronizamos no nosso coração, começamos a entronizar o princípio do Evangelho, não há tempestade que vai abalar a nossa fé. Não tem tempestade, não tem dificuldade que vai me impedir de seguir adiante. Sabia que na Bíblia, em todos os livros da Bíblia, até Apocalipse, que é o primeiro, de Gênesis e Apocalipse, não existe na Bíblia a palavra problema? Eu já fiz essa pesquisa, pode ir lá no tio Google também, pesquisar. Não existe a palavra problema. Por quê? Porque problema é algo que nós não temos como dominar, como contornar. Problema é aquela situação que lhe surge, que são situações que é impossível para nós, no nosso estágio de entendimento e de progresso moral, evitar. Agora, dificuldade nós temos. Porque Jesus nos faz um convite que a gente não lembra desse convite. Daí vem o desespero. O mestre fala assim para nós, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus não promete tirar o problema da vida da gente, a dificuldade da vida da gente. Sabe por quê? Porque a dificuldade que existe na minha existência fui eu que criei. Então, o seu é seu dono, a cada um segundo as suas obras, como o mestre fala, por que na hora que eu fui resolver assumir uma dificuldade na minha existência, que eu não pedi opinião a ninguém, alguém chega perto de você aqui e fala assim, olha só, eu vou gastar mais do que eu tenho no cartão de crédito e depois eu não pago a conta. O que você acha? Fala aí para você. Então chega aqui e fala assim, olha, eu estou devendo a Deus e mundo, né? Aí a gente fala, buscar a ajuda para o problema, para a dificuldade estabelecida, nós vamos. Agora, buscar uma orientação antes de tomarmos as atitudes que nos levarão à dificuldade, eu nunca consegui fazer. Então, quando o mestre me propõe a analisar as minhas condutas, e somente elas, analisadas, vão promover a minha transformação, eu não tenho a obrigação de passar a minha dificuldade sozinho, chorando num canto, a dor desesperadora. Porque quando o mestre estava levando a sua cruz, para nos exemplificar, ele aceitou o amparo de Simão Sirineu. Então, a misericórdia de Jesus sempre coloca alguém ao nosso lado para nos dar um apoio, não para resolver a questão para a gente. Nosso mentor Isaac Martins da Silva dizia que quando você busca ajudar alguém, analisa com calma, porque aonde a pessoa parar, também para a sua cruz. Não era assim, Vicente? Se eu estou vivendo um ambiente de turbulência na minha existência, com dificuldade sequer de saber o que vou fazer amanhã, eu ofereço condições de ajudar a muitas pessoas? Eu tenho para mim que não. Por quê? Porque se eu não tenho para mim, como eu posso dar para alguém? Se eu não reúno ainda o entendimento acerca das palavras de Jesus, quando o mestre nos fala, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal. Quando Jesus fala, não vos inquieteis, ele está dizendo, não vos desespereis, não vos ansieis, não tenha ansiedade pelo dia de amanhã. Quando a gente
eu vou fazer uma cirurgia no fim do ano. Não sei o que vai ser de mim. A coisa está me preocupando. Mas é no fim do ano, nós estamos em janeiro, e eu vou sofrer daqui até dezembro de uma situação que talvez não seja nem necessário eu passar. Porque Kardec fala isso nas obras do Evangelho, quando ele vai tratar sobre não vos inquieteis sobre o dia de amanhã, ele fala que o homem perde tempo e energia sofrendo por algo que não sabe se realmente irá acontecer. Agora, se eu ouvir as palavras de Jesus, se eu transformar as palavras de Jesus como norteadoras das minhas vidas, gente, eu não faço ainda. Eu não faço. Mas um dia, um irmão chegou perto do Chico Xavier, e falou assim, eu vou parar de fazer palestras, Chico. E o Chico falou, por quê? O Evangelho é muito bonito. São orientações que a gente vai vendo, vai estudando, vai analisando e vamos nos apaixonando pelo Evangelho. Mas eu não consigo fazer tudo aquilo que eu falo. Eu tenho muita dificuldade de exemplificar aquilo que eu falo nas minhas palestras sobre o Evangelho. O Chico olhou para ele e falou assim, meu filho, você come feijão em casa? Como, Chico? Arroz também? É, Chico, claro, como arroz e feijão. Então, como? Foi você que plantou? Ou você foi lá agradecer o moço que plantou feijão e arroz, e você foi lá, comprou no mercado? Tu foi, meu filho? Agradecer? Fui não, senhor. Pois é, nós somos assim. Nós não sabemos fazer, mas não podemos deixar de tirar proveito daquilo que nos oferece. O Evangelho, por mais que eu ainda tenha todas as dificuldades para exercitar aquilo que o Evangelho me propõe, eu não tenho o direito de deixar de falar dele. Porque são palavras de vida eterna. Nessa existência, eu já tenho a possibilidade de falar. Queira Deus que nas próximas existências, se a misericórdia me permitir, né, eu já comece, desde mais novo, a exercitar o Evangelho na minha vida. Porque quando Jesus nos propõe a análise das suas palavras, Jesus nos chama de mordomo infiel, de semeador irresponsável. Jesus vai trazendo parábolas para a gente, para que a gente tenha um entendimento de acordo com o nosso nível de informação. Mas após a última ceia, o mestre fala, eis que eu vou para a casa do Pai. Aí Pedro falou, também vou. Não, você não pode ir. Mas eu vou preparar-vos caminho, porque na casa do meu Pai há muita morada. E para onde eu vou, ainda não sabeis. Aí os discípulos olharam para o mestre, tristonho. Aí Jesus fala assim, mas se me amais, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador. Porque o Consolador é da sua boa nova. Porque Jesus veio nos trazer um entendimento de Deus de Pai, de amorosidade. E ele fala, até João Batista, o reino dos céus era conquistado pela força. Eu vos trago um Deus de amor. E Jesus nos apresenta Deus não como aquela figura enigmática, perseguidora, cruel mesmo, não é? Castradora. Ele vem e nos traz como Pai. E Jesus, Pai, Jesus fala Abba, que em aramaico quer dizer papai. Olha a proximidade que o mestre nos traz de Deus. Não é mais aquele ser distante, sabe? Aquele velhinho de barba branca. Esse é Papai Noel. Tá? Mas Papai Noel, ele só dá presente, ele não resolve dificuldades. Já viu? Ninguém fala assim, noite de Natal, 24 de dezembro, Papai Noel, nessa noite eu peço que o senhor traga um caminhão de saúde para minha mamãe e para o meu irmão. Alguém pede isso, Papai Noel? Não, o João Antônio só pedia um carro de bombeiro. Né? A gente pede a Papai Noel as coisas materiais. Por quê? Porque a gente sabe que as nossas necessidades materiais não serão atendidas pela divindade. Por quê? Porque Jesus nos olha como seres imortais. Seres que continuarão a sua trajetória através dos milhares de milênios de séculos afora.
Quando Jesus chega próximo a Jesus, um irmão chamado Públio Lentulus, na calada da noite, ele busca o mestre. E Jesus fala para ele: senador, por que não me procuraste de dia? Para que todos pudessem ver o seu sentimento de humildade de vir falar comigo. E o senador ficou mudinho, não tinha muito o que falar não. E Jesus completa para ele: está em ti me seguir agora ou aguardar os milênios de sofrimento. Sabe quem era Públio Lentulus? Emmanuel, o nosso benfeitor Emmanuel, que levou 1500 anos vivenciando dentro do Evangelho, passando por diversas situações de sofrimento e dor. Basta ver as obras. Há 2000 anos é a obra que ele se apresenta como Públio Lentulus. Depois vem 40 anos depois, como 50, eu antecipei, né? Diminuir, né? É porque é necessidade de reencarnatória, sabe? Para mim não dá para esperar 50 anos, não. Tem que ser 30, 10, se for possível. 50 anos depois, onde ele vem como Nestório, né? Um escravo cristão que sofre e desencarna através de modo violento. Depois tem o livro Ave Cristo, depois tem o livro Renúncia, depois tem o livro, e tem o livro, mas antes do livro Renúncia, que é do século XVII, ele relata uma experiência de Públio Lentulus aqui no Brasil, ainda no Brasil colônia, ainda com o padre Manuel de Nóbrega. E ele pede para reencarnar e vir, como na sua trajetória, ser expulso para cá para o Brasil, porque ele estava cansado de falar e dar a vida por Jesus. Ele queria viver em Jesus, para que ele pudesse se aproximar da sua amada, da sua esposa, de Lívia, né? Quem leu o romance sabe dessa história. Então, ele levou 1500 anos iniciando a sua trajetória dentro do Evangelho, para que ele pudesse realmente aplicar o Evangelho na sua vida e chegar ao ponto que é o nosso Emmanuel, que é o benfeitor, que, segundo fala os estudiosos, né, a maior exegeta do Evangelho de todas as épocas. O Evangelho nunca teve uma definição tão clara e tão profunda antes de Emmanuel. Se você pegar, tem um livro, que é uma coletânea de livros que a Federação Espírita fez sobre os ensinamentos de Emmanuel à luz do Evangelho. Então tem um livro do Evangelho de Mateus, um livro sobre Lucas, João e Marcos. Tem um livro sobre Atos dos Apóstolos, 2 livros sobre Paulo, as cartas testamentárias e as cartas proféticas de Paulo. E é o 7º volume. Cada passagem do Evangelho, de cada um dos evangelistas, Emmanuel comenta com uma riqueza de detalhes absurdas. Aí eu trouxe aqui uma do livro Fonte Viva, que é uma série que é chamada também no meio espírita de o Pentateuco Emanuelino, que é Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e... voltando vai lembrando, depois tu me fala. São 5 livros, onde Emmanuel comenta várias citações, mas tem várias obras de Emmanuel onde ele puxa ensinamentos à luz das mensagens dos evangelistas. E nesse livro, Fonte Viva, no capítulo 59, o título é Palavras da Vida Eterna. E Emmanuel relembra para a gente o que Pedro fala: tu tens a palavra da vida eterna. Aí Emmanuel fala assim: rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. O meio que nós temos para nos comunicar é através da palavra. Mas a gente toma conta da nossa palavra, da verbalização dos nossos pensamentos, porque eu gosto de fazer essa pergunta para a gente poder se situar. O que a gente nos diferencia dos animais? Do cachorro, do gato, do papagaio, do elefante, do jacaré? O
que nos diferencia, basicamente? Muitas vezes a gente fala que é a condição de espírito, os animais têm princípio espiritual, não tem espírito, nós temos, e os benfeitores falam para Kardec, na parte segunda, quando ele fala sobre os 3 reinos, ele diz o seguinte, que o que nos diferencia do reino animal é o pensamento contínuo. Não é possível para nós, seres humanos, ficar sem pensar. A não ser quando é adolescente, né? Está pensando o quê? Nada. Né? Adolescente é um ser à parte, não entra nessa conjectura não. Mas não é possível alguém ficar sem pensar nada. Os grandes monges do Tibete, que se isolam naquelas meditações profundas, não é para esvaziar a mente, é para fixar o pensamento numa única coisa. E eles, às vezes, levam 50, 60, 70 anos fazendo meditação, tentando fixar o pensamento numa única coisa. Então, eu não sei assim, na reunião de desenvolvimento mediúnico, né, que o médico fala, não pensei em nada. Sabe? Só nessa hora que a gente não consegue. Mas não há possibilidade de não pensar em nada. A nossa grande dificuldade não é só o pensar. Nosso mentor Isaac ensinava para a gente que pensando estamos atraindo e falando, alguém lembra o complemento? Estamos pedindo. Justamente. A diferença é que quando eu penso algo, seja de bom ou de menos bom, de alegre ou de tristeza, quando eu penso, eu atraio para junto de mim pensamentos semelhantes aos meus. Nós sabemos que nós somos espíritos, certo? E estamos cercados, como diz Paulo de Tarso, por uma nuvem de testemunha. Só que ele não diz se a nuvem é branquinha ou é a nuvem da família Adams. Já viu? Aquele, né? Escura, cai, né? Chove só ali. Ele não diz. Por quê? Porque é relativo ao grau do que eu penso. Então, o primeiro passo que eu posso dar para poder avaliar ou controlar as minhas palavras é exercer uma vigilância sobre os meus pensamentos. E isso não é fácil. Porque muitas vezes fazem, quando eu vi, já falei. Como se fosse possível falar sem pensar. Não dá. Quem faz isso é o papagaio, porque ele repete sem nenhuma conotação de sentido aquilo que ele está falando. Agora, nós, seres humanos, espíritos, conscientes das nossas responsabilidades, o que eu penso, eu atraio. Evidentemente que se eu pensar no bem, na fraternidade, o que eu vou atrair para junto da gente? Os espíritos trabalhadores da Seara, os membros da proteção, que falam assim, pô, que legal, o Evaldo conseguiu em 15 segundos pensar uma coisa boa, maravilha. Mas já é o início. Agora, se eu não vislumbro a possibilidade de analisar os meus pensamentos, eu vou falar qualquer coisa. E falar qualquer coisa se traduz na responsabilidade de que você está querendo aquelas coisas que você está verbalizando. É por isso que os ensinos da união de seu Isaac e seu Pires é que a palavra vale prata e o silêncio ouro. Se você não sabe o que você vai verbalizar diante de uma situação qualquer do teu dia a dia, entra em prece mental. Entre em oração. Mas não é fazer aquela oração catalogada, sistemática não, regular não. A fazer oração é conversar com a espiritualidade, conversar com Deus, como Jesus nos propõe no Pai Nosso. Dificilmente a gente para analisar o Pai Nosso. A gente lembra do Pai Nosso e vamos fazer o Pai Nosso. Aí vai, assim, dá corda na maquininha, bota o disco do Pai Nosso e vai mecanicamente. A gente não raciocina ou não avalia as palavras que Jesus veio nos trazer como sendo um elemento de ligação. Só o Pai Nosso que é bom. Não. Mas o Pai Nosso analisado, quem tiver a oportunidade, pega o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o último capítulo, e a primeira prece que Kardec vai nos orientar é Pai Nosso. Pela intensidade das vibrações das palavras que o Senhor Jesus veio nos trazer. Então, se eu quero
enxertar na minha vida palavras de vida eterna, eu tenho que começar a analisar meus pensamentos. Se eu não analisar, se eu deixar meu pensamento voar, e tem um ditado popular que diz que cabeça vazia é morada de Satanás, é oficina de Satanás. E é, na realidade, embora nós saibamos que não existe uma figura denominada Satanás ou diabo, né? A doutrina nos esclarece textualmente isso. Não tem um espírito que simbolize o mal, porque senão seria um contrassenso, sendo Deus criador de tudo. E Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade, sendo Deus a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, Deus também criou o mal? Os benfeitores falam que não. Para Deus, Ele deseja a nossa felicidade. E a felicidade, ela só é possível a partir do momento que você cumpre a lei de Deus, que é a lei de justiça, amor e caridade. O homem, se afastando da lei de Deus, é infeliz. E na sua infelicidade, pratica o mal. Então, o mal é a ação nossa. Tem nada a ver com o Papai do Céu. O Papai do Céu deseja a nossa felicidade. E os benfeitores ainda falam para Kardec que o homem, ou o espírito, ele tem um desejo irresistível de ser feliz. Quem aqui não quer ser feliz? Só que o nosso conceito de felicidade está atrelado, na maioria das vezes, o quê? Eu quero que quem tem filhos ainda na fase de escola, né? Eu quero que meu filho estude, tenha um bom trabalho, ganhe um dinheiro bem razoável para não se preocupar, constitua uma família bem estabelecida, ou seja, eu quero que meus filhos sejam homens de bens, não homem de bem. E o que o Evangelho me propõe é que eu seja um homem de bem. Porque Jesus, quando o mancebo rico se aproxima dele, fala, mestre, o que devo fazer para conquistar o reino dos céus? Aí Jesus falou assim, observa a lei e os mandamentos. Aí ele falou, mas isso eu faço desde a minha mais tenra juventude. Aí Jesus diz, tá. Vá, vende tudo que tens e dás ao pobre. Aí complicou. Eu lembro, sabe, o Divaldo falou numa palestra, quando ele estava fazendo algumas obras lá na Mansão do Caminho, lá em Salvador, Divaldo falou assim, olha, nós precisamos construir mais 2 pavilhões. Aqui são 42 prédios que tem na área, com diversas funcionalidades. Temos que construir mais 2 pavilhões. Aí todo mundo olhou para a cara do outro, Divaldo falou assim, dinheiro não é problema, dinheiro nós temos. Aí todo mundo, está no bolso de vocês. A dificuldade do espírito é meter a mão no bolso. Né? Porque a gente quer a espírita, então, por exemplo, aqui, a luz, quem paga? É a espiritualidade. Né? O ar-condicionado é materializado, né? De repente chegou aqui, tinha 2 materializados. E a gente... Uma vez eu procurei aqui a sociedade, que eles fizessem uma cotação para ver se iam salário de 5 mil por mês. Mas não era o pé. Pô, que ingratidão, né? O povo é ingrato, né? A Sônia foi a primeira a jogar pé. Pois é. Agora você faz o seguinte, eu vou fazer uma festa lá na minha casa, eu vou levar todo mundo de graça. Vai ser o melhor cara do mundo. Né? 0800 vai todo mundo. Não é? Mesmo ainda sai falando mal. Mas né? 5 mil salário pequeno. Pois é. Besteira. Porque nós queremos vencer no mundo e não seguir a orientação do mestre, que é vencer o mundo. Jesus não nos proíbe, como eu falei no início, de buscarmos uma vida com mais conforto. A nossa dificuldade é a tal da necessária e do supérfluo, que nem os benfeitores no Livro dos Espíritos dão uma definição concludente sobre necessário e supérfluo. Eu gosto de 2 explicações que o Chico dá sobre esse assunto. Que o Chico fala, sabe, Vicente, que Jesus é o pão da alma, né? Está aqui no texto evangélico. Então, pão não é o problema, pão todo mundo precisa de pão, não é? Beleza, o nosso problema, segundo o Chico fala, é a manteiga. Porque você comer um pão sem manteiga,
acredito que muitos de nós já tivemos que passar por essa experiência, seja por esquecimento ou por falta de manteiga mesmo, né? Agora, come só a manteiga sem o pão. Uma vez, uma colherzinha de chá dá para ir. Agora, no lugar mesmo do pão, não desce, não rola. Por quê? Porque um dia a gente tem o pão. Opa, beleza, tá? Beleza, ótimo. Aí tem o pão e a manteiga, mas chega amanhã, manteiga de novo. Tem mortadela, não? Presuntinho, né? Desce é peito de peru defumado. É mesmo? Por isso que ele quer ser comigo, gente. Tá? A nossa dificuldade é que nós não ainda aprendemos a viver como necessário. Por que o Chico fala isso? Um dia perguntaram a ele era funcionário do Ministério da Agricultura, era escriturário do Ministério da Agricultura e ganhava salário mínimo. Tá? E um homem que recebeu 412 livros, mas não ficou com nem um centavo das obras que ele psicografou. E perguntaram a ele como é que ele conseguia viver com aquele dinheiro e ainda ajudava os outros. Ah, meu filho, eu aprendi a viver com necessário. Essa é a nossa grande dificuldade. Porque, evidentemente, o que é necessário para mim pode não ser para o Décio. O que o Décio julga ser necessário, para mim pode ser supérfluo. É uma questão de visão de individualidade. Não tem como você falar que fulano é esganado e quer tudo para ele, não. Quando você fala assim, é que você quer o dele e não está satisfeito com o seu. Mas Leon Denis nos propõe, no livro No Invisível, uma outra percepção sobre necessário e supérfluo. Ele diz que para nós entendermos o que é necessário e o que é supérfluo, o ideal seria que estivéssemos 3 dias num deserto, sem água, sem comida e sem dormir. 3 dias. Quando você estivesse na possibilidade de descansar, o necessário seria o quê? Dormir. Tomar banho, arrumar a cama, ou ter uma cama se tornaria supérfluo, porque a sua necessidade maior era dormir, em função do desgaste físico que você vai estabelecer. Porque a gente até consegue ficar 3 dias sem comer e sem beber. Sem dormir você não consegue não. Sabe? Dá ruim pra gente, cola as placas. Então, como eu não tenho ainda a facilidade de entender entre necessário e supérfluo, eu não entendo que as palavras do Mestre são palavras de vida eterna, porque elas não alimentarão o meu corpo físico para satisfazer as minhas necessidades físicas. As palavras de Jesus é para fortalecer eu, espírito, para que eu, buscando um reforço que o Evangelho me oferece, a conquistar as minhas necessidades materiais. Eu não assisti ainda a nenhuma reunião espírita, através de mensagens dos benfeitores, psicografia ou palestra, que se oferece, não, se você vir aqui escutar a palestra, amanhã você joga na loteria que você ganha. Não rola esse tipo de assunto, por quê? Porque foge ao objetivo da doutrina espírita. O objetivo da doutrina espírita é fazer com que tirasse o véu das palavras de Jesus para que pudéssemos ter uma compreensão melhor, porque o Mestre nos avisa. Hoje eu falo por parábola porque eles não entendem, vocês entendem, porque estão comigo, então tinha a possibilidade do esclarecimento. Agora, será que nós espíritas ainda estamos sob o véu da incompreensão acerca do Evangelho? Será que a gente não entende que nós devemos buscar na casa espírita a prosperidade material ou buscarmos o nosso progresso moral? Na união, tanto seu Isaac, seu Pires e seu Paulo falavam a mesma coisa, como aqui não tem dúvida nenhuma quanto a isso. Se a gente entrar ali, naquela porta, com as nossas dificuldades, mas com a fé do tamanho de um grão de mostarda, quando encerrar a reunião eu saio liberto. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Cada um de nós aqui já passou por dificuldades na vida que, se não fosse o conhecimento do Evangelho, muitos de nós não resistiríamos. Nosso irmão Vicente tem ali a camiseta com a filosofia que o seu Isaac trouxe do plano espiritual. Embora amargamente,
alegre sempre com as graças de Deus. Não é bonitinho uma frase, é vivenciar essa frase. É na hora que as dores mais acerbas, físicas ou morais, nos assolam e a gente entender que a gente tem motivo para ser alegre, que é o Evangelho de Jesus que me ensina que diante de todas as dificuldades eu tenho a mão amiga de Jesus. Eu tenho o olhar misericordioso de Maria. Eu tenho a sombra poderosa do bastão de São José. Nós não estamos sozinhos. Nós não viemos à casa espírita para falar assim, olha, a gente vai cuidar do espírito e vocês que se virem. A proposta do Evangelho é me renovar por completo, de corpo e alma. Não é buscar aqui nem só as coisas materiais, mas também não buscar tão somente as coisas espirituais. Nós estamos na matéria. Nós temos necessidades, temos dificuldades, problemas para resolver. Mas se a gente não tiver fé, qualquer caminhada é dificultosa. E Jesus não pede para que nós tenhamos fé do tamanho de um coco. Ele pede que seja do tamanho de um grão de mostarda. Que se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderás determinar esta montanha que saia daqui para colar. Palavras do Mestre. Eu já vi muitas pessoas falar de muitas coisas bonitas, mas não serem verdade. Jesus não. Jesus não. Todas as palavras de Jesus, Emmanuel fala isso, todas as palavras de Jesus têm a finalidade de regar o planeta para que a flor da esperança brote. Aqui, no Fonte Viva. As palavras de Jesus têm a força de regar o planeta para que a flor da esperança nasça. Então Jesus está dizendo o quê? Eu quero que floresça a flor no teu coração, a flor da esperança, da fé, da caridade. Eu quero. Agora temos também que nós queremos. Os nossos corações, como na parábola do semeador, nos coloca às vezes na condição de um terreno pedregoso, um terreno espinhento, ou então a semente que caiu à beira da estrada, ou a terra fértil. E a gente pode, numa mesma existência, passar por esses 4 tipos de terreno. A gente já passou. Era mais novo, conhecia a união, as orientações espirituais sempre substanciosas, mas era como uma semente na beira da estrada. Vinha um passarinho das conquistas materiais ou dos apelos materiais e comia a semente. Outra semente caiu, não ficou na beira da estrada, mas como o meu coração estava ainda enrijecido pelas dificuldades que enfrentava, então não deixou a planta brotar, sufocou a planta. Aí depois o coração ficou meio espinhento. Por quê? Porque enfrentando as dificuldades, as dores, né, Maria? Não foram poucas, de nenhum de nós. Aí o coração da gente vai ficando meio ressecado, muito dolorido. E quando ele está ressecado e dolorido, ele não dá a oportunidade de que o Evangelho comece a brotar. A proteção fala cada página bonita, cada mensagem maravilhosa, mas ainda não temos o solo necessário para que essas palavras me façam respirar mais facilidade. Chega um momento que o meu coração vai virar a terra boa, a terra fértil. E Jesus assevera que aí vai brotar de 1 para 100, 1 para 60 e 1 para 30. O mestre fala de forma decrescente. Por quê? Porque cada um germina em tempo diferente. Cada um produz as flores no momento seu. Mas se eu entronizar no meu coração que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna, eu não vou estar preocupado que nessa existência eu tenho que fazer todo o meu progresso, porque eu sinto dizer que não vai dar tempo. Nenhum de nós vamos sair daqui dessa existência de espíritos em prova e expiação para espírito superior. Não vai. Não vai. Mas o que nós temos, no embora amargamente alegre sempre, é a proposta de, a mão amiga do nosso lado, para nos apoiar na caminhada. Na hora que a gente acha que caiu de joelho, agora ficou ruim de levantar. Vem um coração amoroso, em nome da proteção, e fala, tu consegue, vamos lá, vamos tentar. É isso que a gente tem que buscar no Evangelho. Por isso que o Evangelho são palavras de vida eterna, porque não é só para que eu aprenda hoje
e amanhã ela já não serve mais. Não dá para ser assim. No livro Obreiros da Vida Eterna, no início do livro, tem um momento em que André Luiz, junto com alguns irmãos, vão no templo da prece. E lá no templo da prece, eles se reuniam porque, periodicamente, vinha um mentor de esferas mais elevadas trazer uma orientação para os trabalhos que cada equipe iria desempenhar. E nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, André Luiz relata o processo de desencarne, era de 5 irmãos, mas aí uma irmã teve uma moratória, 4 irmãos iriam desencarnar. 2 espíritas, 1 católico e 1 protestante. Porque a ajuda não tem só para espírita não, sabe? É para todo mundo, sabe? E tem outra coisa, a gente quando desencarna, a gente não vai para nosso lar não, tá, gente? Está super proporcionado lá no nosso lar, porque tudo que eu tenho espírito que eu conheço, desencarna quer ir para o nosso lar, né? Então está com uma superpopulação lá. E aí, André Luiz relata para a gente que nesse Templo da Paz, eles se reuniam e tinham, assim, certas aberturas na parede, os nichos na parede, que cada um, de acordo com o seu conceito filosófico religioso, ali se postava e fazia suas orações. Quem era budista chegava lá, via a imagem de Buda, fazia suas orações. Quem era hinduísta via lá a imagem de Krishna, fazia suas orações. O católico, o protestante, o espírita tinha pouco, porque o espírita não evolui assim, né? Demora mais tempo. E aí ele fala que, reunidos os irmãos, o irmão Cornélio, que era o responsável, o coordenador do Templo da Paz, fala assim: vamos nos unir em prece, porque hoje teremos a visita do irmão Telésforo, que vem de esferas elevadíssimas. Mas para que ele possa se apresentar para a gente, é necessário criarmos um ambiente espiritual adequado. Parece a nossa reunião, né? Igualzinho, né? Você tem que ter uma preparação, uma prece, uma música suave, para que a gente possa se identificar com o ambiente e favorecer a manifestação tanto dos irmãos que necessitam de esclarecimento, quanto dos mentores que vêm nos orientar. E aí, para completar, que é um texto muito longo e muito bonito também. Quem puder tiver o livro em casa, dá uma olhada depois. Obreiros da Vida Eterna. Quando Telésforo consegue se materializar numa cópula de vidro, que as vibrações do pessoal do nosso lar não podiam fazer bem para ele, sabe, Cláudio? A gente imagina o quanto que a espiritualidade, a proteção, né, se doa para poder se manifestar aqui nas nossas reuniões, o quanto que é barreira para ser vencida por amor. Por amor. E aí, um dos grupos que estavam reunidos, eles eram responsáveis para ajudar um grande orfanato. Eram 5 irmãs. E uma irmã era a primeira vez que ela ia coordenar aquela equipe. E eles começaram a fazer várias perguntas a Telésforo. Então, toda pergunta que ele fazia, ele metia a mão assim numa sacola, pegava um rolo de um pergaminho e lia uma citação do Evangelho. E aí a pessoa, até quem lê o livro fica com vergonha, sabe, Patrícia? Porque fala assim, gente, eu não tinha pensado nisso, diante daquele problema que eu vivi, o Evangelho me dá a solução. Porque o Evangelho, gente, não é fanatismo não, eu juro para vocês, tá? Porque eu me esforço para me afastar, porque o fanatismo, ele não mede consequência para os seus atos. Ele julga que está certo e vai deslocadamente. O Evangelho nos propõe uma análise consciencial, sabe? E quando você pega o Evangelho e lê um versículo do Evangelho, no momento que você abre o Evangelho, sabe? Aquilo te dá um refrigério na alma. Porque a gente sabe que o acaso não existe. Ou então o Espírito agora não fala mais acaso não, fala assim, do nada seu décimo, sabe? Como se do nada resolvesse alguma coisa. O do nada não existe, nem um acaso existe. Existem coincidências? Existe. A maninha que está pensando uma coisa e eu falo que ela está pensando. Mas não é coincidência, é transmissão de pensamento mesmo. Agora, do nada não existe, nem o acaso também não existe. É uma coisa que a gente tem que mudar no nosso linguajar, porque o acaso tem 2 aspectos que a gente analisa o acaso. Um é
um dos atributos de Deus deixou de existir, que é a onisciência. Porque se foi por acaso, Deus não sabia o que ia acontecer. Né? E se Deus não sabe o que vai acontecer, então ele não é mais Deus. Tem que ter outro elemento que ocupe esse espaço. Ou então, que nem diz a irmã Dulce, de uma forma bem carinhosa, que o acaso é o jeitinho amoroso que Deus encontra de você fazer o que deve. Estava indo lá para a Rocha Miranda e do nada surgiu fulana. Veio, conversou comigo, um problemão danado. Então, como a gente não vai atrás da pessoa para oferecer ajuda, então o acaso, que é o jeitinho carinhoso no linguajar da irmã Dulce, para que nós façamos aquilo que nós devemos fazer. Então, o Evangelho, ele tem... Tem amanhã de manhã, né? Eu falo muito, gente. Né? O Evangelho, a proposta que Jesus veio nos trazer, como Pedro fala, de nos dar palavra de vida eterna, é que não tem o local e o momento adequado para você usar o Evangelho. Não. Paulo de Tarso fala que ao acordar, o seu pensamento seja para Deus, e ao se deitar, o seu louvor seja para o Senhor. Então é diariamente e eternamente. Chico conta que Emmanuel chegou perto dele em Uberaba e falou assim: olha, Chico, eu fui convidado a fazer um curso de 15 dias num outro sistema solar, numa outra constelação. E eu vou ficar 15 dias afastado aqui das suas tarefas, mas o irmão, no livro, aquele Mensagem Psicofônica, ele fala o nome do irmão, vou lembrar. O irmão vai ficar no meu lugar, para que você não tenha assistência dos mentores para a tarefa. Tá legal, 15 dias, passar rápido. Passou um tempo, o irmão voltou e Chico, né, como um bom mineiro curioso, falou: e seu irmão, como é que foi lá? Aí, mano, Chico, a gente foi, assim, uma constelação, um lugar muito bonito, de uma elevação muito grande, e nós ficamos 15 dias estudando, olha só, Vicente, uma palavra do capítulo 28, ele não disse nenhum versículo para a gente não ficar curioso, uma palavra do capítulo 28 do Evangelho segundo Mateus. E o que você aprendeu? Ele falou assim: Chico, eu me senti um crocodilo. Aí Chico falou: se o senhor sentiu um crocodilo, mano, nem pulga eu sou mais, né? Ele falou: mas sabe por que Emmanuel falou que se sentiu um crocodilo? Não é para desmerecer o animal, não. Porque o crocodilo, ele só consegue reter uma informação por 15 segundos, segundo os biólogos falam. O crocodilo vai, mata um bicho e come. Passou 15 segundos, ele, puta, com a fome danada. Vai lá, come outro, mas aí, como ele já estava de estômago cheio, ele regurgita aquele que ele já tinha comido. Aí ele fica lá olhando: vou tomar conta para ninguém, fica pegando meu troço daqui não. 15 segundos é o suficiente de memória dele. Então o seu irmão falou que aonde ele foi durante 15 dias estudar uma palavra do capítulo 28 do Evangelho de Mateus, ele só guardou a informação por 15 segundos, numa esfera muito acima do nosso sistema solar. Então como é que a gente pode dizer que o Evangelho eu já li? Não, já li. Beleza. Está tudo certinho aí, não se preocupa não. O livro, né? Lê em 10 minutos, né? Entre outras pessoas, né? Não dá. Não dá. Porque o Evangelho, Emmanuel fala para a gente que mesmo que nós alcancemos a bênção de sermos transferidos de galáxia, nós continuaremos a estudar o Evangelho, porque o Evangelho é de Deus, não é de Jesus. Porque ele fala assim para os discípulos, acabamos dessa. Ele fala assim para os discípulos: já não vos chamamos nem de servos e nem de escravos, vos chamamos de amigos e irmãos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu vos ensinei. Então o Evangelho é de Deus. Se é de Deus, a gente vai ter apenas os diversos versos que nós temos para progredir. Porque diz a ciência astrofísica que a energia gerada no nosso universo, ela não se justifica. É possível que tenhamos outros versos. Então, o universo que nós conhecemos, que é composto de aproximadamente 200 bilhões de galáxias,
cada uma com cerca de 100 bilhões de estrelas. Temos muitos evangelhos para a gente estudar. Temos muitas palavras de vida eterna para gravar no nosso coração. Mas Jesus também nos traz uma informação que nós devemos analisar com muito cuidado. Porque Jesus não nos propõe coisas transcendentais. Ele fala assim: tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestiste. Estava preso ou adoentado, foste me ver. Mestre, quando fizemos isso? Quando te demos de beber ou de comer, te vestimos ou te visitamos? Quando fizerdes aos mais pequeninos, é a mim que fazeis. Jesus é o governador do nosso planeta. Ele está tão junto de nós como nós estamos junto dele. A diferença é que ele nos conhece e nos sente. E nós ainda precisamos de muitas existências para desenvolver no nosso coração as suas palavras de vida eterna. Graças a Deus.